Ladies and gentlemen, welcome to violence. Well, nobody's perfect. Here's Johnny. Said the White Rabbit. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Kill everyone now. Only a ninja. Destroy a ninja. Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... Luiz Felipe. Ô Luiz, que tal você se apresentar pra gente? Bom, então, gente, eu sou o Luiz, eu sou formado em letras pela FRJ, eu escrevo um pouco, assim, e desde 2018 eu tô me aventurando mais no universo do audiovisual, principalmente em cinema, e com isso comecei a fazer alguns cursos na área, como de roteiro, de cinema brasileiro, e num desses cursos eu conheci o Thiago. Diga lá, Luiz, você tem algum filme bacana que você viu essa semana que você gostaria de indicar pra gente? Então, Thiago, eu vi um filme que foi o Underwater, e assim, eu sempre gostei de filmes que têm uma relação com o mar, então assim, Tubarão era um dos meus preferidos, No Fundo do Mar, esses filmes assim. Foi esse filme assim, o mais recente que eu vi. Eu também vi recentemente o Tudo Sobre Minha Mãe, do Almodóvar, que era um dos que eu ainda não tinha visto. Ah, é tão bom esse filme. Eu não tinha visto ainda, e como eu tava nessa fase bem dor e glória, que no passado eu gostei muito, aí desde o ano passado eu passei a ver mais filmes dele. E eu percebi, falei, caraca, o Tudo Sobre Minha Mãe ainda não vi. Aí eu vi essa semana também, e gostei bastante. Na verdade, agora tá no meu top 10 de filmes preferidos, o Tudo Sobre Minha Mãe. Ah, esse filme é muito bom. Eu lembro de ter assistido a ele no cinema, esse e o Fale Com Ela, ao qual eu também assisti no cinema, foram os dois primeiros filmes do Almodóvar que eu vi. O primeiro que eu vi, confesso que me chocou um pouco, eu era mais novo, acho que eu tinha uns 16 anos, que foi o Má Educação, né? Eu não vi. Então, ele é bem legal. Depois que eu revisitei ele mais velho, eu passei a gostar dele. É que, na verdade, eu fiquei impressionado assim, com a história, que é bem forte. É um cara que ele vira cineasta, que é bem comum, né, nos filmes do Almodóvar, movimento com arte, né? E ele revisitando, agora eu não lembro exatamente como, mas ele revisitando no passado, ele encontra um menino que estudou com ele, que ele tinha, tipo assim, foi uma primeira paixão dele. Só que aí vai se tornando assim, meio bem pesado, porque você percebe, assim, vou dar um spoiler, desculpa, que na verdade não é esse amigo dele. É o irmão mais novo desse amigo dele que tá se passando pelo irmão dele, que tá tentando, assim, obter vantagem em cima dele. Aí é bem interessante, mas, assim, me chocou na época, não sei porquê, não sei se é porque eu achei bem surpreendente, como A Pele que Habito, talvez, mas A Pele que Habito já era mais velho. Então, assim, me pegou, e depois disso, então, eu desci uma trava em Almodóvar, confesso. Mas depois, assistindo outros filmes, aí eu falei, meu Deus, como eu perdi tanto tempo, como Amante Passageiros, que aí foi um filme bem leve, né? Aí eu voltei, assim, pra ele, e com Dor e Glória, pra mim não tem nem o que falar de tão tocante que foi. Sempre que é possível eu falo que, assim, Dor e Glória foi um dos filmes que eu mais gostei de ver em 2019. Sim, eu amei, eu vi também no cinema, assim, eu já tava querendo ver Almodóvar, mas assim, é muito bom quando eu me surpreendo positivamente, né? Eu saí de lá extasiado do filme, falando, assim, e absorvendo, porque, nossa... E dos filmes que a gente mencionou até agora, eu não posso deixar de comentar que o Tudo Sobre Minha Mãe tem no Amazon Prime. Tem no Amazon Prime? Eu não sabia, porque eu vi em outro streaming, o do Telecine, né? O Telecine Play. Que eu tava pulsando por ele, aí eu descobri que o Dor e Glória vai estrear nele, ele sempre avisa. Aí pelo menos tem uma função que eu achei interessante, que ele separa pelo artista, diretor, ator, atriz, e seleciona a lista de filmes que essa pessoa participa ou produziu. Então, tem 3 filmes da Almodóvar no Telecine Play, pra quem desejar, né, quem puder assistir pelo Telecine Play. Aí foi quando eu fui ver o Tudo Sobre Minha Mãe, nem sabia que tinha na Amazon, bom saber. Então, olha, quem tem Telecine Play ou Amazon Prime, vale muito a pena dar uma conferida. Pra quem é assinante do pacote Telecine, ele é de graça não. Você tem acesso ao Telecine Play, se você é assinante do pacote em alguma TV a cabo, né? Você não precisa assinar por fora o Telecine Play. Isso é uma dúvida que as pessoas tinham também, que até eu achava também, aí eu descobri que não, que meu pai é assinante do Telecine Play, então a gente, do pacote Telecine, então a gente tem direito. Aí isso é interessante pra quem for assinante, né? Já dos pacotes. Ô Luiz, conta pra gente qual que é o tema da semana. Então, Thiago, o tema que nós escolhemos foi memória, né?
e filmes que tratam de alguma forma das lembranças ou da falta delas. Acho que é uma coisa bem importante, né? Ou como lidar com isso, que é muito complicado a memória. E como é que veio essa ideia de falar sobre memória? A memória é um tema que sempre esteve presente. Eu gosto muito de falar sobre memória, que até assim, como eu escrevo, que eu falei rapidamente mesmo que eu escrevo, é um tema que sempre está rondando até a minha escrita, sobre pensamentos, memórias e vivências. Então, é um tema que sempre me atraiu muito. E quando você, né, perguntou sobre temas possíveis, já que não deu o primeiro, eu pensei, memória vai ser incrível, já que eu tô sempre rondando por isso. Então, na verdade, foi meio que um tema, posso dizer, um pouco pessoal, não sei, talvez, mas um tema que muito me agrada. Então, ô Luiz, Diga. qual foi o filme que você escolheu pra mim? Então, eu escolhi o Deslembro, que ele é de 2018, da Flávia Castro. Então, vamos falar sobre o filme Deslembro, mas antes, vamos ouvir o trailer. Paco, on aura un chien à Rio? Não. Et un chat? E você já começou a arrumar suas coisas? Je veux pas aller dans ton pays de merde. Não fala assim. C'est pas là-bas qu'on tue et qu'on torture? Bon alors, Johanna, est-ce que tu nous emmènes ici exactement? On va sur la tombe de ton papa? Il est pas ici. Il est mort au Brésil, mon père. Faz tempo que vocês voltaram? 2 meses, 3 semanas e 1 dia. Tu não pareces lá muito adaptada. Eu não disse que eu tava. Mãe, como você pode ter certeza que ele morreu se você nem viu? Por favor, Joana. Maman, réponds cette fois-ci. Você sabe muito bem o que quer dizer desaparecido político. Non, je sais pas. Pour moi, c'est ces types qui vont acheter un paquet de clopes au coin de la rue et qui reviennent jamais. C'est ça qu'il a fait? Então, Deslembro, como o Luiz falou, ele foi escrito e dirigido pela Flávia Castro, né? Participam do filme Jerônimo Boudier, Sara Antunes e Eliane Giardini. A sinopse do filme, eu estou tirando aqui lá do Papo de Cinema, é a seguinte: o Rio de Janeiro não é nada familiar para Joana, adolescente que teve o pai refém como prisioneiro político durante os anos da ditadura no Brasil. Ela passou quase toda a sua vida em Paris, cidade onde o resto de sua família se exilou. Tendo sido decretada a lei da anistia, a menina agora está, a contragosto, de volta à sua cidade natal. As memórias amargas de tempos difíceis vêm à tona, causando um forte desconforto. Então, esse filme, ele ganhou 5 prêmios, né, se eu não estou me enganado. Ele ganhou Festival Internacional de Cinema Latino-Americano de Biarritz, ganhou o Panorama Coisa de Cinema e ganhou 3 prêmios no Festival do Rio. O Prêmio do Público, o Prêmio Fipresci e o Premier Brasil. Ele estreou lá no Festival de Veneza. Mas antes de a gente começar a entrar no tema, Luiz, eu queria falar um pouquinho da Flávia, né? Eu acho que a Flávia Castro tem esse lance de falar de memória. Tem muito a ver com aquilo que você falou, né? Ela, para quem não sabe, ela começou como documentarista. Ela fez um documentário chamado Diário de uma Busca, que a história é bem semelhante às histórias do Deslembro. E basicamente ela trata da história do pai dela, né? Que foi um preso pelo DOPS, né? E ela vai investigando as mortes do pai, assim, tudo assim, uma coisa que sempre é meio nebuloso, você não sabe. Isso me lembra muito uma frase, não sei se já estou me adiantando, mas é que isso em Deslembro me marca, que é quando a Joana está questionando a mãe sobre cadê o corpo do pai dela, né? Que não, como é que o atestado de óbito, já que ele morreu, cadê o atestado de óbito? E a mãe fala, sem corpo ele não está morto, né? Como provar? Então, fica nessa eterna busca que não se sabe. Sabe que ele não existe mais, né? Eu acho que é isso, ele não morreu, ele deixou de existir. Passou a ter uma outra denominação, porque se não tem corpo, ele só não existe. Acho muito pesado, isso me marcou muito no Deslembro. É duplamente doloroso, né? É doloroso para a Joana, que não sabe onde é que está o pai, e é doloroso para a família, né? Para os amigos adultos, que sabem muito bem o que acontece quando você desaparece no calabouço do DOPS. Sim, você fica sempre como até o amigo dela falou, né? Que ele cantava muito
E eles só perceberam que um dia ele não estava mais lá, que eles não se viam, porque simplesmente pararam de escutar ele cantando. Então era a única referência que eles tinham dele naquele momento que eles estavam isolados. Você falou dos adultos, eu lembrei que tem duas figuras adultas muito importantes nesse filme, né? Que é a mãe e a avó, né? E a relação que a Joana tem com as duas. Sim, ainda mais que uma foi uma relação que foi criada naquele instante, né, com a avó, que ela não conhecia, né? Então, foi uma relação construída na base de memórias do que ela viveu, mas não se lembra, assim, né, basicamente. E de que ela sabe que pertence àquele universo, mesmo que não consiga, assim, se lembrar. Nesse filme tem muita cena de flashback, né? Então, muitas vezes é muito difícil você saber o que é a lembrança da Joana, ou então é a imaginação dela, né? Ou a interpretação dela sobre determinados eventos. Ou mesmo uma lembrança fabricada, né? Como aquela cena da boneca, que ela fala que ela realmente estava lá no esconderijo do pai. Mas antes ela tinha visto a boneca numa foto contando que os militares tinham invadido um determinado refúgio do pessoal da luta armada. Uhum. E assim, você não sabe quando que na cena, né, ela até fala assim que a minha boneca tá ali, e pra ela era claro que ela que denunciou o pai porque ela chamou ele pelo nome verdadeiro. Só que ela nunca esteve ali naquele momento, assim. E isso é uma coisa interessante, que tem uma cena no Diário de uma Busca que é praticamente idêntica a essa fala da Joana, que a Flávia Castro estava falando, que um dia estava lá com o pessoal da luta armada e ela chama o pai pelo nome de verdade, não pelo nome de guerra. E nisso todo mundo olha para ela com cara de reprovação. Aí quando eu vi essa cena, eu lembrei claramente dessa cena lá do Deslembro, que foi uma coisa que, ao que parece, meio que assombrou a Flávia. Sim, assombrou tanto que ela trouxe de novo, né, assim, essa ideia da memória. E a questão da resistência que a Joana tem é a mesma resistência que a Flávia Castro tem. E ela deixa bem claro no Diário de uma Busca. Na época em que ela estava para voltar para o Brasil, ela deu uma entrevista para o Roberto Dávila, num programa, em que ela diz: Você está com vontade de voltar ao Brasil? Não. Eu acho muito bom que tenha tido anistia e tudo, mas eu não estou com vontade porque, primeiro, não tem nada garantido para nós do que lá seja bom. Quer dizer que a minha mãe consiga um emprego que ela goste, que a gente fique mais contente do que aqui. E segundo, porque eu estou acostumada aqui, gosto daqui, bom, a minha vida está aqui, eu vivi quase a metade dela aqui. Então, eu acho que ao mesmo tempo esse filme, iniciado pelo Diário de uma Busca, essa ideia de trabalhar com as memórias também serviu para a Flávia Castro lidar com as suas próprias memórias, né? Porque eu sinto que esse filme é muito autobiográfico. Sim, acaba sendo muito pessoal, né? Então, vamos supor, se você reconhece partes do Diário de uma Busca, você reconheceu em Deslembro, embora não seja um filme autobiográfico direto, né? Assim, seja uma biografia dela, mas você consegue enxergar esses relatos, acho que poderia ser os incômodos, né? Que incomoda dentro dela, até hoje reverbera, né? Assim, esse eterno não saber, que eu acho que é isso que, pelo menos, me marcou muito no filme, foi esse e se, né? Porque não tem certeza de nada. Fica aquela eterna dúvida, porque não se sabe, né, o que aconteceu. Que eu achei até interessante a maneira como ela até construiu a fé da avó da Joana, né? Que ela fala muito religiosa, mas desde que o filho desapareceu e tudo mais, ela perdeu a fé. Então, contanto que ela só ia na igreja para poder comer, porque era um lugar vazio. Assim, ela esvaziou, ressignificou aquele lugar sagrado, ainda continua naquele espaço sagrado, né? Porque é silêncio, ela consegue ficar quieta, ela pensando dela comendo. Ademais, eu gostei muito da trilha sonora. Nossa, eu gostei muito. Assim, a trilha sonora foi uma das coisas que mais, assim, me cativou. Veja uma parte assim, que não tem muito a ver com memória, mas a parte assim, que eu achei o trato da Flávia na cena da primeira vez, né, como podemos dizer, da Joana com o namorado, eu achei assim, de uma delicadeza imensa, porque eram apenas assim, closes e assim, discretos, de mão, de pescoço, e assim, em vez de tocar eles cantando,
fundo, né? Que na cena eles não estavam cantando, mas no fundo, né, a trilha sonora, eles cantando Cajuína, eu achei que foi a coisa, assim, mais linda que ela poderia ter feito, assim. Dessa maneira, então, um outro ponto, assim, que é fora da curva de memória, mas que eu achei de uma delicadeza, foi essa primeira vez. E os atores cantando Cajuína, né? Eu achei que foi, assim, bem... E combinou, porque, assim, era bem ela... A Joana no dilema dela, meio existencial, né? Não digo nem, talvez nem existencial, mas esse dilema de memória, então... Já abre com Existirmos, Aqui Será Que Se Destina, né? Então, eu achei que foi, assim, muito acertada a trilha sonora. Ela ajudou a compor bastante o filme, né? Amarrar bem. Eu achei uma delicadeza sem fim, então, toda vez que eu falo sobre o filme para alguém, em conversas, ou escrevo, eu sempre pontuo isso, que eu acho que é um outro olhar, assim, que não foi um olhar sexualizado, né? Eu achei isso de uma delicadeza, assim, sem fim. Não sei, assim, para mim foi um marco essa. Uma coisa muito interessante que eu achei, porque hora nenhuma aparece o pai dela. A única hora que aparece melhor, que foi aí que eu reconheci o ator, né, que é o Jesuíta Barbosa, é quando aparece apenas o olho dele. E eu achei muito interessante porque trabalha muito essa ideia da memória, porque hora nenhuma, ela não tem lembranças do pai, de fato, assim, uma lembrança, ele de frente para ela, que ela era muito pequena. Então eu achei esse negócio de não aparecer o pai, eu achei de uma jogada muito boa, porque fica esse jogo assim, tipo, é a lembrança, só a voz. Então o único momento que aparece é só o olho, que assim, meio que dá a entender, pelo menos pra mim, eu entendi que foi o que marcou ela, os olhos do pai. Então eu achei muito acertado também esse não aparecimento do ator, né? Uhum. Eu tava lendo, hoje mais cedo, a entrevista que o pessoal lá do Papo de Cinema fez com a Flávia. E eles abordam exatamente isso. Eles perguntam para ela, né? Ela falou assim, olha, o Jesuíta Barbosa aparece nos créditos, ouvimos a voz dele, mas ninguém ouviu, né? Por que você usou ele dessa forma no filme? E ela fala, eu queria os olhos do Jesuíta. Ao pensar nele me veio, é um homem jovem com uma força singular e com um olhar especial, né? Então a figura dele no filme é toda fragmentada, né? No roteiro, até chegamos a filmar uma cena em que ela finalmente viu o pai, mas ela fala que não devia falar dele porque ele desapareceu. Sim. Isso me lembrou, assim, só fazendo um paralelo aqui com outro filme brasileiro, O A Vida Invisível. Eu fui numa sessão, de uma exibição, que o Carim estava lá. Aí fizeram uma pergunta para ele sobre por que ele decidiu fazer assim, um final diferente do livro. Porque no livro, não sei se o pessoal já viu A Vida Invisível, né? Que são as duas irmãs que ficam numa eterna busca uma da outra durante, eu acho que mais de 50 anos. Eu não lembro exatamente o tempo exato. Só que no livro, há esse encontro entre elas no final. Só que no filme não tem. E assim, o Karim falou que pra ele assim, não precisava ter esse encontro, que ele fez um encontro mas de outra forma, né? Não foram as duas irmãs. E eu acho também que se tivesse, ficaria bom também. Igual se ela visse, a Joana visse o pai, também seria interessante. Mas eu acho que esses pequenos insights deles, eu acho que tornam mais especiais, assim. Traz esse pulo do gato, como posso dizer. Que eu acho que torna o filme mais único, né? Cada filme. E eu adorei essa sacada de só mostrarem os olhos do pai. Quando eu lembro que a primeira vez que eu assisti, que foi até uma ação com a Flávia, no Espaço Itaú, isso me incomodou assim, porque eu queria saber quem era o pai. Aí só no final, quando apareceu o José Barbosa, eu pensei, ele que é o pai. Aí tudo fez assim, um grande sentido assim, pra mim. Eu pensei, deve ser isso. Mas eu não sabia dessa parte da entrevista, porque na sessão não fizeram a pergunta sobre isso. Eu acho que estava tão impactado que não fizeram essa pergunta. Achei interessante. Essa justificativa muito boa. Lá no site do Papo de Cinema também tem uma outra entrevista que eles fizeram com a Joana, que é a Jeanne Boudier, né? Porque realmente foi o primeiro trabalho dela, e logo como protagonista. E se eu lembro que ela falou que ela estava na entrevista, ela falou que ela nunca tinha feito nada, esse foi logo assim, de estreia, né? E logo como protagonista. Um ponto também que eu achei muito interessante são as trocas de língua durante o filme, e que foi de uma maneira assim, natural. Porque, assim, tanto que tinha horas que eu não percebia assim, que eles iam do espanhol pro francês, aí eu achava interessante, assim, que para mim era uma maneira, isso foi assim, apenas uma visão, da mãe se pôr, enquanto brasileira, que meio que eles voltaram mais por desejo dela, né? Então ela que falava mais em português do que todos. Então eu acho que era uma marca bem interessante disso, né?
do desejo dela de voltar para a pátria, assim, né? A pátria amada. Esse entendimento me lembra muito aquela passagem lá na Bíblia em que o pessoal começa a falar em línguas e cada um fala na língua natal e todos eles se entendem. Eu vejo essa passagem refletida nessa cena. Sim, até mesmo quando eles estão numa cena, né, discutindo o padrasto com a Joana, eles falam nas 3 línguas o tempo inteiro, assim, e não há um não entendimento, não há assim um monólogo, né, entre eles. Não, eles estão se entendendo, dialogando naquele momento, e assim, é tão natural. E eu acho que isso traz a marca, assim, até do exílio, né? Porque ela foi criada na França, ele era chileno, a mãe brasileira. Então, assim, é aquele encontro das pessoas apatriadas, né? Mas que ao voltar para sua pátria estão, assim, tentando reconfigurar, né? Aquela reconfiguração do... Quase se torna assim, é tipo a reconfiguração do sensível, né? Assim, como reconfigurar isso tudo que eles viveram, né? Eu achei essa troca de idiomas, assim, não digo nem troca, né, mas essa conversa em diversas línguas foi bem interessante. Os 3 são meio que apátridas, né? Assim, os pais, tanto a mãe da Joana quanto o padrasto da Joana, eles são exilados políticos, né? Num sentido em que eles estavam sendo perseguidos pelos governos dos respectivos países. Era como se eles não pudessem viver mais na terra natal dele. Os 2 eram exilados. É como se a pátria-mãe gentil tivesse não apenas dado as costas para eles, como tivesse enxotado eles de casa. E quando vem a lei da anistia e eles percebem que podem voltar, esse retorno acaba forçando eles a ter que reconfigurar e recontextualizar a sua relação com o seu país de origem. Não tem como voltar como se assim, nada tivesse acontecido, né? Porque foi um corte muito profundo que levou eles para saírem do seu país de origem e irem para a França. E para ela era muito difícil entender isso também, né? Porque embora ela seja brasileira, ela chegou lá que não precisa a idade dela, né? Mas ela foi criada em francês, né? Em francês não, criada como francesa. Então para ela era muito assim difícil lidar com isso tudo o tempo inteiro. A gente vê assim, é perceptível esse incômodo dela de ser uma estrangeira no seu próprio país, né? Como pode dizer. Sim, porque ela realmente não está ligada à cultura brasileira, né? Tanto que o relacionamento dela com o garoto, o Ernesto, meio que busca apresentar a ela a sua própria cultura, apesar de o Ernesto também ter sido exilado. Mas ele tem mais aquele jeito carioca, né? O carioquês dele é bem assim presente. Então, para ela é o que começa a ser o elo de ligação entre elas, assim, tentando entender o que é ser brasileiro, que é voltar para um país que você não conhece, mas que é seu, né? Eu gostei do filme e acredito que com essa conversa que a gente teve, eu passei a gostar ainda mais dele. Esse é um dos meus filmes assim, brasileiros preferidos. Eu acho que a gente pode passar pro próximo. Senão a gente só vai ficar falando nesse, porque cada hora uma lembrança, uma percepção diferente, né? Então. O tema do episódio é memória, lembrança, então. Vamos pro próximo, então, Thiago. Qual foi o filme que você escolheu? Me and Winnipeg, de 2007. Então a gente vai falar sobre o Me and Winnipeg, né? Como o Thiago falou. Logo depois da gente ouvir o trailer. Winnipeg. Snowy, sleepwalking Winnipeg. My home for my entire life. I need to get out of here. I must leave it now. What if I film my way out of here? It's time for extreme measures. I sublet for 1 month the house in which I grew up. And action. Only here can I properly recreate the archetypal episodes from my family history. I hire actors to play my brothers and sister. My dog Toby to be played by my girlfriend's dog Spanky. It's time to get to work. Mother, I had an accident. I ran into a deer. What were you doing out there? A track team party. Where did it happen? In the back seat? What happened? The real party. My mother. As perennial as the winter, as ancient as the bison, a magnetic pole, a direction from which I can't turn for long. And action. You have to feed
fajitas. My cooking days are over. We brought the parakeet with us. I'll call him off if you get up and make us some meatloaf. Right now. Once this filmed reenactment is complete, I can free myself from the heinous power of family and city and escape once and for all. Winnipeg, Winnipeg, wonderful Winnipeg, where I belong, and joys redound in one long happy song. Here are friends and kindly faces, folks I'm glad to know. It's no Eden that you would see, yet it's home, sweet home to me. After a lifetime of many botched attempts, this time I'm leaving for good. Again. Wonderful Winnipeg. O filme foi dirigido por... Isso eu e o Thiago ficamos pensando como seria Guy Maddin ou Guy Maddin. Os americanos chamam ele de Guy Maddin, mas você sabe como é que americano é. Então quando eu li, meu instinto foi falar Guy Maddin. Então, foi escrito por ele próprio e por George Tollers, né? Aí atuam no filme Darcy Fur, Anna Savage, Louis Megan, né? Pra mim era Megan também porque... mais retirado do MUBI, que é o Centro Geográfico da América do Norte, e o amado local de nascimento de Guy Maddin, o Winnipeg, é a estrela gelada e misteriosa do filme de Maddin. Fato, fantasia e memória se entrelaçam perfeitamente neste trabalho, evocando uma cidade tão encantadora quanto temível. Essa é a sinopse disponível no vídeo do filme, né? Então, gostou? Então, Thiago, eu gostei bastante, na verdade, como a gente falado, que eu fiquei assim, eu não conhecia o trabalho dele, então foi assim, uma grata surpresa, que é sempre bom indicações novas e que a gente percebe que se alinham ao que a gente gosta, ao que a gente pesquisa, o que a gente procura saber, né? E assim, a primeira coisa que eu acho que me pegou, na verdade, como um todo, foi a construção do filme como um todo, assim, porque ele vai entrelaçando, assim, ele vai pegando, assim, até a partir, tecendo, né, como se fosse um texto, tudo muito bem alinhavado, quando ele começa falando que, assim, uma coisa que me marcou é quando ele fala muito dos rios, dos tipo túneis, acho que é como eu marquei túnel, e que nisso ele vai falando sobre desses afluentes que se encontram até ele chegar numa grande... que a primeira vez que eu vi na cena eu pensei, nossa, parece uma virilha feminina, né? E depois depois eu parei o filme e vi 2 vezes de novo, quando eu vi realmente, assim, fazia uma alusão à virilha feminina, aí entra já a mãe dele. Então, assim, isso já me remeteu assim, não é muito parecido não, mas isso me remeteu muito a um livro escrito por uma professora que eu tive, a Mônica Figueiredo, de literatura portuguesa, que ela faz uma análise de personagem. Assim, eu vou falar uma bem, assim, raso, que não faz jus ao livro dela, mas basicamente, assim, reduzindo muito grosseiramente, é um livro que ela faz análise sobre os personagens femininas na literatura portuguesa, assim, ela faz recorte de Essa de Queiroz e tudo mais. E o título é No Corpo, na Cidade, no Corpo e na Casa. Agora não lembro exatamente a ordem. Mas isso me lembrou muito ela, porque a construção que ele faz no Minha Winnipeg é basicamente ele fala da cidade, né? Que chega no corpo e vai pra casa, que é quando ele fala que ele aluga a casa, né? Então, eu achei uma construção muito, assim, tudo que converge como esses rios, né? Que ele fala, que pra mim fez, assim, uma grande ligação Y unindo tudo, porque quando ele fala desses rios e mostra, né? Mostra a virilha, ele começa a falar da mãe dele. Então, eu achei, assim, uma construção muito perspicaz, assim, não sei o que dizer. Eu fiquei muito impactada com esse afunilamento de chegar no corpo, na casa e na cidade, né? Que, por consequência, por causa do livro que eu lembrei, acabou sendo os espaços que ele ocupou. Ele ocupando o corpo da mãe, né, que foi a primeira morada dele, a casa, que é onde ele morou, e o Winnipeg, que é a cidade, né, que ele tanto habitou e que ele tenta, assim, nesse movimento de sair dela. E assim, então, e ao mesmo tempo que é sair dela, não é só sair dela, que é sair de tudo que está implícito nela, que acaba os 3, né? Então, para mim, foi muito acertado isso do corpo, da casa e da cidade. Aí me lembrou muito o livro da Mônica. Mas me lembrou por esse ponto dessa ligação que ela faz e que eu achei que está presente no Winnipeg também, na minha Winnipeg. O Guy Maddin é conhecido por usar elementos antigos, formas de gravar antigas. Ele tem um filme chamado Cuidadoso, que é Careful, de 92, que ele fez em homenagem aos filmes de montanha da Alemanha. E nesse filme, ele
emula usar uma técnica chamada Technicolor de 2 cores ou Two-Strip Technicolor, que era uma das técnicas que as pessoas usavam para fazer filmes coloridos antes de 1932. Ele tem um filme chamado Coração do Mundo, que é inspirado nos filmes expressionistas. É um curta inspirado nos expressionistas. Ele tem um filme chamado Música Mais Triste do Mundo, que é baseado nos melodramas dos anos 30, lá dos Estados Unidos. Tem esse, e ele tem um filme que agora está disponível no Vimeo, eu até botei isso lá na página, que se chama Green Fog, que ele meio que faz um remake de Corpo que Cai, usando só imagens de arquivo, só imagens de outros filmes. E nesse filme ele também usa, apesar de ele misturar muito imagens de arquivo com coisas que ele gravou na hora e coisas que ele gravou na hora, mas parecem que são imagens de arquivo, ele consegue costurar muito bem e parece como se ele estivesse fazendo uma espécie de um documentário, né? Sim, que até chamam de, nas coisas que eu li sobre, né, chamam de, não chamam de docudrama ou fantasia documental, que eu não lembro exatamente como estavam caracterizando esse filme dele, né? Assim, que foi uma coisa tão bem elaborada que muitas vezes durante o filme eu me esqueci, assim, que os atores ali não eram a família dele, assim. Parecia que realmente a Anne era a mãe dele, que estava ali o momento todo, que aceitou participar do próprio filme, né? Eu achei isso muito interessante, né? Nessa maneira como até mesmo ficou natural para mim, assim. Embora assim, que o tempo inteiro ele não tenta mostrar que, assim, ou mostrar que aquilo não aconteceu, né? Mas ele tenta o tempo inteiro estar ali através da voz em off, né? Mas eu achei que foi muito bem trabalhada essa parte, né? Assim, das lembranças, embora nem ele nem o pai estejam no filme, né? Assim, que até ele aponta isso. Porque você falou do pai, e é engraçado que o pai dele, nessa história mitológica que ele busca, né? Ele busca mitificar o Winnipeg, ele busca criar uma aura mitológica para o Winnipeg, e nesse ponto o pai dele não é necessariamente o pai dele, mas sim o estádio, né? O estádio de hóquei. É o que traz a lembrança dele, né? Que ele fala como é que era e como foi doloroso, não, mas assim, até mesmo quando tem a demolição, né? Que isso para ele é bem forte, como ele lida com isso, né? Com essa figura. Quando você me sugeriu esse tema, eu te apresentei 3 filmes, mas eu estava tendendo mais para que a gente pudesse falar sobre esse filme, por causa do uso das imagens de arquivo. Você fez curso, ganhou prêmio até em relação ao cinema de arquivo, né? Até se você quiser contar um pouquinho dessa história pra gente. É um projeto muito interessante, Thiago, assim, devido a esses problemas que nós estamos passando esse ano, né, com a pandemia atual, os cortes sem fim, não sabemos como vai ficar. No passado foi bem difícil, mas esse é um festival produzido pelo Arquivo Nacional, que é Festival Internacional Arquivo em Cartaz, que ele é basicamente para você apresentar filmes fictícios ou ficcionais, né? Desculpa, ficcionais ou não, que usem, assim, a ideia é simples, usar imagens de arquivo. Então, a partir disso, a gente se inscrevia na oficina deles e a gente fazia uma semana de oficina que a gente ficava imerso, e assim, você não precisava ter conhecimento prévio no audiovisual. Isso eu achei interessante. Você se inscrevia, é claro que você passava pelo crivo deles, porque eram muitas inscrições, dizia os motivos que você queria, e participava dessa oficina, e no final a gente tinha que produzir um curta de até 7 minutos, usando imagens de arquivo. A única exigência era que fossem 30% de imagens de arquivo do seu filme, sendo 15% obrigatórias do Arquivo Nacional. O meu grupo, a gente quis fazer um filme apenas com imagens de arquivo, porque o nosso grupo, todo mundo gostava de imagens de arquivo, uma coisa sempre assim, tinha essa relação, esse encantamento com que as imagens dizem mais do que elas mostram, né? Então a gente fez um filme sobre as enchentes e alagamentos no Rio, porque eu teve uma fala do ano passado, né, que o Rio sempre passa por alagamentos, e o prefeito falou que o Rio passa por chuvas atípicas, mas não, são chuvas que acontecem no Rio de Janeiro, e o Rio sempre passa por isso há muito tempo, assim, desde antes de Pereira Passos, assim, ou seja, o Rio sempre tendeu e continua na mesma nesses alagamentos e nessa submersão. Então a nossa ideia era um rio que
tende a submersão. Então o nome do nosso filme foi Rio Submerso, e a gente só usou imagens de arquivo e sons que remetem a isso tudo, que seria a ideia. Aí nós participamos do festival, que teve nós participamos da mostra Lanterna Mágica, e o meu grupo acabou ganhando o prêmio de melhor filme. Ficamos muito felizes, foi uma surpresa que os outros concorrentes eram muito bons, né? O pessoal fez excelentes trabalhos. Teve até um grupo que fez um documentário que me lembrou, um curta que me lembrou muito a mim, o Winnipeg, que eles fizeram um docudrama, que eles chamaram, que foi também tudo imagem de arquivo, só que uma história de ficção baseada em imagens de arquivo. Então foi bem interessante também. E, assim, eu sugiro que o pessoal fique de olho, assim, quem puder, né, no Arquivo Nacional. Eles divulgam na página do Facebook, no site deles, que se não tiver, vale super a pena se você quer ter contato com imagem de arquivo, quer saber mais saber sobre conservação um pouco, saber sobre, assim, mais as imagens em si, né, porque as imagens são, apesar de tudo, as imagens falam muito, que até mesmo tem um livro, quem se interessar sobre ler também, assim, tem um livro muito interessante, agora eu não tô lembrando, desculpa se é do Rancière, não. Eu tenho que lembrar o nome dele, que é o Imagens Apesar de Tudo, de Dilberman, lembrei de quem é. Que ele fala sobre 4 imagens que foram tiradas durante o Holocausto, e foram imagens que o pessoal não sabia muito lidar, não sabia muito, assim, fazer uma leitura sobre ela, até perceberem que foram fotos tiradas de dentro, ou seja, as próprias pessoas que estavam presas no Holocausto, que alguém tirou aquelas fotos. E ele começa a ressignificar essas imagens, por isso que é imagens apesar de tudo, né? O que elas dizem. Então acho que é muito bom sempre pensar nas imagens de arquivo sobre isso, né? Que elas dizem muito mais do que aquilo que estão nos mostrando, e elas têm uma potencialidade enorme, que a gente nunca pode se esquecer disso, do que as imagens de arquivo podem trazer. Porque eu não sei se é porque também foi uma coisa que eu fui me apaixonando, então eu sou muito entusiasta de imagem de arquivo, de utilizar o arquivo. Então foi, assim, uma grata surpresa a mim, o Winnipeg, perceber isso tudo e perceber que estava alinhado às coisas que eu gosto, e foi tipo, nossa, que filme incrível. Ele deu uma entrevista, eu acho que foi lá no Festival de Cinema de Toronto, que ele fala que a ideia de fazer esse filme surgiu porque quando ele era criança, mesmo ele nunca tendo ido para Kansas, para Denver, para essas cidades lá dos Estados Unidos, ele já conhecia, porque tinha filmes sobre elas, né? Você via filmes que se passavam nessas cidades, mas não tinha, em Winnipeg não tinha. Então ele queria apresentar ao mundo a cidade dele e contar algumas coisas que são tão surreais que a gente acha que não aconteceram, mas aconteceram. Então, alguns casos, como o olmo da rua Worsley aconteceu, a greve geral aconteceu, o dia do C, né, que é aquele dia que os soldados nazistas invadem o Winnipeg, aconteceu. Sim, falando que, assim, eu até fiquei nessa dúvida também, assim, quando eu vi o filme, assim, que assim, a gente sabe que não invadiu, mas assim, bateu quando eu vi aquela cena, eu pensei, foi invadido? Aí depois ao longo do filme a gente vê, não, calma. É bem interessante, né? Coisas que a gente não, exatamente, como você pontuou que ele falou, a gente não sabe. Porque, assim, eu mesmo confesso que eu não conhecia o Winnipeg, a cidade, né? Até você explicar que aí, quando você falou, assim, dessa minha Winnipeg, eu fui pesquisar sobre, nossa, é uma cidade lá no Canadá. E, assim, também uma outra surpresa, porque a gente não está acostumado a ver filmes que são, assim, fora do circuito dos Estados Unidos, né, assim, de locais, e aqueles filmes pontuais na Europa, assim, de locais famosos, né? Então, assim, foi uma surpresa também de ser uma cidade, que até ele fala que está meio que no centro ali do continente, né? No meio, no coração. E é uma cidade que a gente não conhece, não é falado. Bem interessante essa ideia dele, gostei. E ele buscou revestir, mesmo que esses eventos realmente aconteceram, ele buscou revestir esses eventos com uma aura meio mítica, né? Ele buscou, como ele fala nessa entrevista, ele busca mitificar o Winnipeg. É como aquela parte que tem da caça ao tesouro, né? Que eu achei bem interessante. Isso, que o prêmio era uma passagem para sair de Winnipeg, mas ninguém, pelo que eu entendi, ninguém nunca chegou a utilizar, né? Que ele diz. Que assim, para sair, acho que era um dia inteiro de Winnipeg. Quem achasse o tesouro. Foi toda essa aura, assim, de, tipo, da mítica e fantástica Winnipeg. Você falou logo lá no comecinho, mas esse filme
o Guy Maddin põe a mãe dele como uma personagem muito importante, uma personagem meio central do filme, né? Assim, a grande estrela que conduz a cena quando aparece a família é ela, né? Que chega para o aniversário de casamento, para comemorar o aniversário de casamento dela com o pai. Então é por isso que eles estão naquela casa novamente, né? E quando eu vi assim, eu fiz um paralelo, que eu acho que eu até cheguei a te sinalizar antes que eu ia falar, um paralelo interessante com Santiago, do Moreira Salles. Você já viu, Thiago? Então, me lembrou assim, mais um paralelo da oposição entre eles. Porque assim, o João, ele fala no filme que ele queria o Santiago personagem, assim. Ele queria realmente dirigir o Santiago, que ele tinha que fazer o que ele tinha que falar, a maneira que tinha que falar, tipo, faz de novo, faz. Então, quando o Santiago tentava, assim, falar alguma coisa, se pôr, ele cortava, né? Assim, tipo, não, o Santiago, faz assim. Então, não dava assim. Enquanto no filme, que até o Madame fala, que a mãe já fazia o contrário. Ele tentava fazer isso com a mãe, mas a mãe se punha no filme de uma maneira que ele falava para fazer de uma forma, ela não fazia. Ou então quando ela tinha que fazer, ela fazia de outra forma. Então ela, assim, não se entregava e não contribuía tanto com ele. Eu acho que é muito interessante dessa questão de formas, assim, não de como eles lidaram com cada um. Assim, sendo também que, assim, eram coisas diferentes. Também acho que tem aquela relação, assim, de poder. Porque o Santiago era mordomo da família. O João foi criado com ele, né, assim, enquanto era uma figura de autoridade diferente, ele era o patrão, enquanto a mãe, embora fosse mais velho, ele estivesse mandando, era mãe, assim, era aquela hierarquia, eu mando em você, eu te pus no mundo, né, então, meio que isso, mas ela meio com uma passividade, meio sendo passiva-agressiva, né, assim, porque ela não falava diretamente, ela dava, assim, escapadas, assim, foi bem sutil o que ela fazia, né, que ele põe. Não é a mãe do Guy Maddin que faz a mãe dele, né? Quem faz a mãe dele é a Anne Savage, que é assim, foi uma estrela de Hollywood nos anos 40 e ela é tida como assim a femme fatale mais terrível que tem, que ela fez um filme chamado Curvas do Destino, em que ela inferniza a vida do protagonista. Ela é tão dura com o protagonista quanto ela é dura lá com os filhos no filme. E foi por isso, foi por conta da atuação dela nesse filme, nesse Curvas do Destino, que o Guy Maddin vai e chama ela para fazer o papel de mãe. Realmente, eu não a conhecia até você falar, que aí quando você falou, eu fui ler mais sobre ela, né? Porque os filmes do Guy Maddin, pelo menos assim, os mais autorais dele, tem realmente uma relação forte da mãe. A mãe é realmente uma pessoa forte nos filmes. Não, eu achei interessante, assim, a relação da mãe com ele. E, assim, ele tem uma relação muito forte com o feminino, com mulher, né? Porque até mesmo a maneira como ele fecha o filme, quem seria a salvadora seria aquela moça, né? Garota Cidadã. Isso que eu falava, que eu não lembrava se tinha nome ou não. Que, assim, ela que ajuda a fazer o Winnipeg voltar a ser o que ela era, né? Na memória. Ela queria reconstruir tudo para ela, para a Winnipeg da memória dele, né? Ela que seria capaz de fazer as demolições voltarem, né? As explosões, tudo voltar. Então seria assim, para mim foi um fechamento que, assim, foi pelas mãos de uma mulher que ele veio e pelas mãos de uma mulher ele também está indo. Eu achei bem interessante essa relação que ele constrói com o feminino, né? Winnipeg, como é cidade, em inglês não tem gênero. E eu achei muito acertada a tradução de Minha Winnipeg, né, para reforçar realmente essa questão do feminino, principalmente do feminino na vida do Guy Maddin, né, da mãe, da irmã e, no final das contas, né, da garota cidadã, que é essa garota que pode salvar a cidade, né, as memórias dele. Sim, ela que seria capaz de fazer tudo voltar, né, assim, a ser o que era. Achei bem interessante isso. Ainda mais com a construção, né? Assim, que, como ele fala que, assim, é tudo muito misturado. As memórias com o que está ficcionalizando e o que realmente aconteceu. Então vai tudo, assim, se entrelaçando de uma maneira que eu acho que, assim, pelo menos eu fiquei bastante imerso no filme, assim, preso naquela aura da Winnipeg. Fora que, assim, me lembra muito a narração, aqueles filmes antigos, como... Me lembrou, assim, não sei se foi a estética, tudo mais, me lembra muito Crepúsculo dos Deuses,
Me lembrou também a referência com o... Acho interessante essa estética que ele tem. Tanto que eu estava até lendo hoje uma entrevista dele, que é perguntar se ele já tinha... Isso há muito tempo, a entrevista era antiga. Se ele já tinha visto O Artista, né? Que foi em 2012, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, agora eu não lembro. Que ele falou que ele não viu, ele odiava. Ele só não via porque ele tinha medo de amar. Por ser essa estética que ele gosta de trabalhar, estética de filmes antigos, como você já pontuou anteriormente, né? Achei bem interessante. E também esse foi o último filme da Anne Savage, né? Que eu tava vendo hoje. Ela morreu em 2008, né? Um ano depois. Foi o último filme dela. O último filme que ela fez foi 53. Ela parou em 53 com A Renegada. Aí ela apareceu num documentário sobre o diretor do Curvas do Destino, né, que é o Edgar Ulmer. E aí finalmente ela fez o Minha Winnipeg. É bastante tempo, nossa. E assim, sabe-se, Thiago, porque ela não atuou mais, assim, se foi escolha, se não apareceu em trabalhos, é que eu também... Isso também foi uma dúvida minha que eu não achei sobre, né? Ao que parece, ela atuou durante os anos 50, aí em meados dos anos 50 ela parou. Ela foi casada com um agente dela entre 42 e 45. Casaram, não se sabe ao certo quando é que eles casaram, mas eles viveram juntos até o falecimento dele em 69. Ela, depois da morte do marido, ela resolveu ir para Los Angeles para ficar com a mãe. E aí ela começou a fazer bicos, fazer, né, odd jobs para financiar o curso de piloto. Ela é piloto de avião licenciada, ela tem o brevet, ela tirou o brevet em 79. Nossa, que incrível, eu não sabia disso não. Muito legal. Eu tô vendo aqui o Wikipedia. O Wikipedia você sabe como é que é, mas mesmo assim... Não, mas tem coisa que dá pra confiar. Nossa, interessantíssimo. Ela não fez mais nada até 2007. E uma boa atriz, né? Gostei dela, assim, da atuação, tudo. Como eu falei, fiquei, assim, preso nela como mãe. Ela é uma mãe braba, né? Sim, né? Até mesmo na parte com a filha, daquele grande... Que até mesmo ele fala, né? Do eufemismo do... O que seria aquele atropelamento de Alce. E ela não acreditando na filha, assim, bem dura mesmo, mas, assim, interessante. E, assim, são 2 filmes, né, que nós trouxemos que tem essa relação familiar bem forte. Tanto ele quanto o Deslendro, né? Acabou sendo acertado o casamento entre os filmes, porque são filmes que tratam de memória, são filmes que tratam sobre relação familiar e sobre o que aconteceu de fato ou não, né? Só que enquanto um é sobre, assim, lembranças e, assim, apenas invenções da cabeça, o outro joga com a gente, né, o Minha Winnipeg, assim, de uma aura mais mística, assim, a maravilhosa Winnipeg, né? É como se fosse aqueles diários de viagem que tinha no tipo Repórter-esso ou coisa parecida, né? O Guy Maddin, ele fala na entrevista que ele realmente quis fazer isso, tanto nos festivais é ele que narra o filme, ele vai lá e narra ao vivo. Nossa, que incrível! Contanto que me lembrou, assim, me lembrou, assim, uma memória, sabe quando a gente ia em alguns lugares quando éramos crianças, e assim, tinha uma imagem, quando a gente revisita eles depois de muitos anos, a gente vê que não era nada daquilo. Me lembrou muito isso, assim, na verdade, quando eu fui num parque de diversão, que eu ia quando era criança, com minha mãe, com meus irmãos, os brinquedos eram enormes, e quando eu voltei lá para levar meu sobrinho, era tipo, tudo, sei lá, batia no meu joelho, então eu fiquei tipo, nossa, era isso que eu lembrava. Então eu acho que a minha Winnipeg traz muito isso, essa construção do que ele tinha quando ele era criança, né, assim, e ele até fala das piscinas, né, que eram 3 níveis de piscina. Aí as crianças brincavam, os meninos brincavam na última, no subterrâneo, as meninas intermediárias e a família no nível da rua. Então, esse revisitar, enquanto ele busca essa coisa que era com criança que não existe mais, me lembrou essa memória que a gente acessa, né, quando visita algum lugar que deixou de ser. Não é que deixou de ser, só que no caso dele foi uma mudança física mesmo. Enquanto, quando a gente tem essas memórias, é uma mudança, assim, por dentro, como posso dizer, né? Uma mudança pessoal. Não, então, eles são 2 mudanças, que dele tem essa mudança pessoal, mas principalmente a mudança física que incomoda ele, né? De tipo, quando apagam a memória dele, como se fosse, né? O destruir fosse um apagamento. O que acontece no rink de patinação, né? E é curioso que esse é o 2º episódio seguido que a gente está falando de rink de patinação, de hóquei. O episódio da semana passada foi sobre Kevin Smith. O Kevin Smith
tem uma tradição de hockey, então eu estava falando com o Kaique sobre hockey, e é curioso que a gente está voltando a falar de hockey, de rink, de patinação. Acabou sendo uma construção muito interessante que ele fez, assim, muito acertada. E gostei que casou muito, os dois filmes, assim, não teve só apenas um tema em comum, a gente conseguiu enxergar nessa conversa tudo que até aproximava e até diferenciava cada uma suas particularidades. Isso é uma grata surpresa, né? Que a gente acaba escolhendo um tema e acaba vendo que há outros pontos de contato entre um filme e o outro, né? Eu acho esse tipo de constatação muito legal. Não apenas um único ponto, né? Muito interessante. Luiz, então vamos agora passar para o quadro. Tem na Netflix? Vamos. Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Luiz, você viu algum filme interessante na Netflix durante esses dias? Então, Thiago, hoje, por acaso, depois que eu almocei, assim, eu tava pensando o que ia assistir, aí zapeando, né, pela Netflix, na verdade, pesquisando, eu descobri que ele tem um filme do Orson Welles que eu não sabia que tinha na Netflix, foi uma grata surpresa, que é o The Stranger. Então, uma indicação para quem quiser, tiver de bobeira, quiser ver um filme antigo, né, que foi de 1946, é o The Stranger. Aqui no Brasil ele foi traduzido como O Estranho, mas no catálogo tá o nome original, então é só vocês botarem The Stranger, né, o THE, Stranger, igual Stranger Things, para pesquisar. Então, vou só fazer uma rápida explicada do que é o filme. Eu ia fazer uma sinopse, mas a minha não ficou tão boa quanto a que o Google disponibiliza, então eu vou ler do Google, que ficou melhor, que é: imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, o ex-nazista Franz Kindler passa a viver com uma falsa identidade, como professor em uma pequena cidade de Connecticut, e até se casou com a filha do juiz como parte de seu disfarce. Porém, quando um dos antigos companheiros alemães de Kindler chega inesperadamente à cidade, trazendo em seu rastro um astuto investigador federal, Kindler toma medidas desesperadoras para preservar seu segredo. Então, assim, é um filme rapidinho. Quem não gosta de filme com mais de 2 horas, não precisa se preocupar, que o filme tem 1h30. É aquele filme que te captura, que você assiste numa boa. E quem gosta daquela hora de filmes mais pro lado de mistério, pro lado assim, é bem bom, é assim, muito bom. Esse filme está na Netflix e foi uma grata surpresa, então vai para mim, hoje para mim vai essa indicação, Thiago. Conta pra gente como nossos ouvintes podem entrar em contato com você. Então, vocês podem me mandar um e-mail, que é Luiz com S, _ Felipe, com 2 L's no Felipe, 304, @hotmail.com. E também quem quiser pode se inscrever na minha newsletter. Como eu já falei assim, muito en passant, eu escrevo e esse ano eu decidi que eu iria trabalhar mais a minha escrita. Então eu fiz uma newsletter, pessoal, que é basicamente a pessoa se inscreve, igual newsletter de site, você se inscreve e fica recebendo e-mails chatos sobre propaganda e tudo mais, mas os meus não são e-mails chatos, os meus são textos quinzenais que eu faço sobre diversos assuntos, e textos híbridos. Não necessariamente uma crônica, um relato, são escritos meus. Então quem quiser receber, conhecer um pouco mais da minha escrita, é só se inscrever, que é www.tinyletter.com/Luiz com S _ Felipe com 2 L's, só. Tiny Letter, que a Tiny Letter, só assim, pra quem não entender, é TINY Letter de carta, né? LETTEE, Tiny Letter. Basicamente isso. Pode deixar, Luiz. Eu vou colocar tanto o seu e-mail quanto o endereço da sua newsletter lá na descrição do episódio. E você também pode mandar um e-mail para nós em podcast.cego@gmail.com. Você pode visitar a nossa página no Facebook e não esqueça de mandar sugestões, críticas, elogios e compartilhar com todo mundo, né? Pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Aqui da Rua Pareto, eu sou o Thiago. Eu sou o Luiz. E este foi o podcast Ponto Cego. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deixa rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina. Tão pouco turva-se a lágrima nordestina, apenas a matéria, a vida era tão fina, e éramos olharmos intacta retina, a cajuína cristalina e Teresina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deixa rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, menino infeliz não se nos ilumina.
Curva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria, a vida era tão fina. E éramos olharmos-nos intacta retina. A cajuína cristalina em Teresina.